Quem sou eu para que o grande rei me receba? Deus, por mais esta oportunidade de estarmos nesta manhã, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Então, como já foi feita a introdução pela nossa irmã Sirlene, que diz que o tema de hoje é celebrando a palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus e que é obrigação do crente ler, estudar, meditar na palavra de Deus, né? A introdução diz que nós temos que conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Então não basta apenas conhecer, temos que meditar, não basta apenas meditar, temos que praticar, temos que seguir a palavra de Deus. E aí eu coloquei aqui que o tema central da lição de hoje é a total fé e devoção ao Deus da palavra. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós demonstramos amor ao Deus da palavra. Porque por trás deste livro tem uma pessoa, por trás deste livro tem o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não posso dizer que amo a Deus, que amo a Jesus e desprezo a palavra. De Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, a Bíblia faz referência a Jesus Cristo, nosso Salvador. E é nele e é por ele que nós somos salvos. Então nós temos que conhecê-lo, gastar tempo, dispor tempo em ler a palavra. Os brasileiros não têm hábito de leitura, né? E quando é feita pesquisa de quantos livros a pessoa lê por ano ou porque não lê, as respostas são geralmente porque não tem tempo ou porque não gostam de ler. Nós temos que criar o hábito de ler. Ler é um hábito que a gente incorpora na nossa rotina, incorpora no nosso dia a dia. E nós, como cristãos, temos que incorporar este hábito. Falta de tempo, certa vez eu levei uma bronca da minha cardiologista porque ela me perguntou se estava praticando atividade física e eu disse que não tinha tempo. E ela me disse que eu tenho tempo para aquilo que eu dou prioridade. Então, se você não tem tempo de ler a palavra de Deus, está na hora de você rever suas prioridades. Você tem que estabelecer um horário do seu dia, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, diariamente. Você tem que estabelecer na sua rotina o hábito de ler a palavra de Deus. Nós estamos junto com a nossa igreja sede, a nossa igreja mãe, no projeto de ler a Bíblia em um ano. Tem um aplicativo no celular que te ajuda a fazer essa leitura. Então, quem não fez, quem não está participando, eu convido a participar deste projeto. Baixa o aplicativo no celular e você vai lendo diariamente. E aí você vai conseguir atingir este objetivo, essa meta de ler a Bíblia em um ano. Então, nosso ponto de partida diz: nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus. Então, todo cristão precisa ter sua vida alicerçada e pautada na palavra de Deus. E para que isso aconteça, é preciso conhecê-la. E para conhecê-la, precisa estudá-la. E tem que ser apaixonado. Eu, particularmente, sou apaixonada pela palavra de Deus. Tenho várias versões, várias traduções. E lá em casa, geralmente, quando alguém chega, tem várias bíblias sobre a mesa que a gente lê um versículo aqui, compara ali. E é apaixonante ler a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a Deus desta forma. É muito preguiçoso, desculpa o termo forte, é muito relaxado a pessoa querer aprender a palavra de Deus somente ouvindo, somente pelos outros. Está na hora de nós aprendermos com os nossos próprios esforços. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. Ele foi escrito em forma de acróstico, ou seja, a cada 8 versículos tem uma letra do alfabeto hebraico. Então você pode aí abrir sua Bíblia e ver que antes de começar o Salmo já tem Aleph,
que é a primeira letra do alfabeto hebraico, depois 8 versículos. Antes do 9 tem Bet, que é a segunda letra do alfabeto, e assim sucessivamente até o final do Salmo 119. Ele é composto por 22 estrofes. A maioria dos salmos são hinos de louvor. Este salmo foi feito mais para meditação e para estudo. Por ser muito longo, não tem como ser um louvor. Então ele foi feito mais para meditação e compreensão. Quase todos os versículos do Salmo 119 contêm uma dessas 9 palavras que indicam a revelação de Deus. Quase todos os versículos têm lei, preceito, promessa, palavra, decreto, estatuto, mandamento, ordenança e testemunho. É uma curiosidade que quando a gente lê, às vezes a gente não se atenta, por isso que eu trouxe isso para vocês hoje, tá? Tem uma história que eu li num livro que chama O Nome de Jesus. O nome do autor é em inglês, eu não sei reproduzi-lo aqui. Este livro conta a história de uma senhora que estava muito doente, próximo da morte, e chamou uma pessoa para ir lá orar por ela. E quando a pessoa chegou na casa dessa senhora para orar, próximo à cama dela, ela já moribunda, próximo da morte, tinha um quadro na parede e era um testamento. E essa pessoa perguntou para a senhora: o que é isso que tem na sua parede? Ela respondeu: é a minha senhora, a minha patroa, antes de morrer, ela não tinha ninguém, não tinha filhos, não tinha ninguém na família, ela me deu esse presente, eu achei tão lindo e pus no quadro. E essa senhora ficou anos com aquele testamento no quadro, sem usufruir dos direitos que ela tinha. Ali ela tinha recebido parte da herança da sua patroa. E ela não usufruiu porque ela não soube interpretar o presente que ela recebeu. A palavra de Deus é um presente de Deus para a humanidade. Ela revela o amor de Deus para o homem. Ela revela quem é Jesus Cristo, o Salvador. Só que se ela ficar fechada na sua estante ou em qualquer lugar da sua casa, você não vai tomar posse dos direitos ao qual você recebeu do Senhor. Então precisa você ler, precisa você tomar posse desse direito que você recebeu de Deus. Amém? Em João, capítulo 1, versículo 1, eu vou pedir para o Mateus estar lendo, porque ele vai poder tirar a máscara, porque como a gente mora no mesmo condomínio, a gente está sempre próximo, ele é meu filho, ele vai ler. Ele vai ler João, capítulo 1, versículo 1, por favor. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é a própria palavra. Diz em João 1:1 que ele era a palavra. E o 14, Mateus, você pode ler, por favor? 1:14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus é a própria palavra, né? Diz em João 1:1 e 1:14 que ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus que se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Então, como eu posso desprezar a palavra de Deus? De forma nenhuma, eu tenho que ser apaixonada pela palavra de Deus. Eu coloquei aqui uma frase que os melhores conselhos devem ser buscados em oração e na leitura da Bíblia. Então a Bíblia, ela tem todos os conselhos, todas as orientações que um homem precisa ter. A Bíblia nos ensina como nos relacionar com pessoas, a Bíblia nos ensina como ter relacionamento familiar, a Bíblia ensina como nós devemos nos comportar em eventos, quando ela diz que quando você for convidado a algum evento, não sente nos primeiros assentos, que pode ser que tenha alguém mais importante que você e você seja convidado a sentar mais para trás, e isso traz constrangimento. Então a Bíblia é cheia de conselhos, cheia de orientações em todas as áreas das nossas vidas. Orientação econômica, financeira, em todas as áreas a Bíblia tem uma orientação para a minha vida e para a sua vida. O Salmo 119 provavelmente foi escrito por Esdras.
um autor israelita apaixonado pela palavra de Deus. Talvez foi Esdras que escreveu depois que o templo foi reconstruído. Isso pode ser comprovado em Esdras, capítulo 6, os versículos 14 e 15. O salmista, aqui no Salmo 119, ele começa a designar a palavra de Deus como lei. No verso 1 diz: bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então ele já dá uma característica à palavra de Deus como lei. E ele também atribui a palavra de Deus como mandamento, preceito e instrução. Deus estabelece aos seus filhos como devem agir nas diversas circunstâncias, como eu já falei sobre isso. Vamos abrir em Isaías, capítulo de número 30, e o verso de número 8, que diz assim: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. A palavra de Deus, ela é para sempre e perpetuamente. Ela não muda. Embora ela seja descrita como lei, ela não é como as leis humanas, que mudam de acordo com as circunstâncias ou para favorecer algum tipo de pessoa. A lei de Deus é imutável. O objetivo de Deus em estabelecer leis, estatutos, mandamentos é nos manter longe do pecado e próximos dele. Então, qual o objetivo de Deus de nos deixar a sua palavra revelada como lei, como mandamento, como ordenança? De nos aproximarmos cada dia mais dele e nos manter longe do que nos afasta de Deus, que é o pecado, né? Como a gente já leu nas aulas anteriores, que o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. E a Bíblia também serve para que, além de nós nos aproximarmos de Deus, serve para nós deixarmos os achismos e termos certeza. Então, quando você tiver alguma dúvida e ouvir algum achismo por aí, você busque a certeza na palavra de Deus, que ela te revelará a perfeita e a boa e agradável vontade de Deus. Nós temos que dar valor à palavra de Deus e meditar nela. Quando eu digo aqui, e quando o comentarista da nossa lição fala na introdução que nós temos que meditar, não é uma meditação feita em alguns rituais que você esvazia a mente. Não. Meditar aqui, ao contrário, é encher a sua mente com a palavra de Deus. Eu fiz aqui até uma alusão para ficar bem didático. Quando eu me encho com a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o cristão tem que se encher da palavra de Deus, para que quando ele abrir sua boca, saia palavras de bênção, de vitória, palavras que ajudem, que edifiquem, que constroem. É como uma esponja cheia de água. Quando você aperta o seu dedo na esponja cheia de água, o que vai sair da esponja? Água. Então, quando o crente é pressionado, se ele estiver cheio da palavra de Deus, o que vai sair de dentro dele? A palavra de Deus. E isso aconteceu com Jesus em Mateus 4, quando ele foi pressionado, quando ele foi tentado por Satanás. O que saiu de Jesus? A palavra de Deus. Mas só pode sair de dentro de nós daquilo que nós estamos cheios. Se nós não estivermos cheios da palavra, nós seremos pressionados e sairá outras coisas, né? Então, eu te incentivo a se encher diariamente com a palavra de Deus. Eu vou ler Mateus 12, 34. Eu tô gritando muito, irmãos. Bom, Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus?
Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, que o nosso coração esteja abundante com a palavra de Deus. Que nós possamos nos encher dela, meditarmos nela dia e noite. Quem escolhe seguir as orientações de Deus tem uma vida equilibrada, sábia e uma vida saudável. Então, o objetivo da lição de hoje, além de demonstrar as características da palavra de Deus, é demonstrar os benefícios que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Então, a palavra de Deus nos faz ter uma vida equilibrada, uma vida sábia e uma vida saudável. Diz sempre os textos da Escritura que bem-aventurados são os que observam a palavra de Deus. Então vamos lá no Salmo 119, que é o texto base de hoje, e o versículo 75, que diz assim: Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligistes. A palavra de Deus, ela é justa. As leis do Senhor são justas, expressam a bondade e a benignidade de Deus. A lei de Deus visa ao bem, visa construir o caráter do ser humano e não destruir. Aí tem algumas referências que é ainda no texto de Salmo 119, o verso 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. E ainda o 138, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. E o 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. E o 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, nela não há dúvida e nem variação, de dúvida, não há sombra de dúvida. Então a palavra de Deus, ela é justa e também ela é doce. Salmo 119, versículo 103 diz: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Apocalipse 10, 9 e 10 vai falar, vamos ler Apocalipse 10, 9 e 10 diz: E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Esse amargo aqui é no sentido de revelar os pecados ocultos. Então, quando a pessoa lê a palavra de Deus, e aí há um confrontamento, porque é para isso que a palavra serve. Eu gosto sempre de repetir isso, que a palavra de Deus, ela tem que confrontar. O que é isso? A palavra de Deus tem que trazer mudança. No sentido aqui de pregação. Se uma pregação vem e não gera mudança, então ela não cumpriu o seu objetivo. A palavra de Deus tem que gerar mudança. Então esse texto de Apocalipse fala dessa mudança, porque às vezes a gente experimenta a palavra de Deus e por estarmos com uma conduta contrária ao que a palavra nos indica, ela se torna amarga em nosso ventre. Mas quando nós a praticamos, nós recebemos os benefícios de obedecer e cumprir a vontade de Deus e receber as bênçãos do Senhor. Vocês compreenderam essa diferença entre o doce e o amargo? Amém. E ainda tem algumas referências em Ezequiel 3, do 1 ao 3. E o Salmo 119, 10, mas eu vou deixar de lição de casa para quem quiser ler. Quem se alimenta da palavra de Deus se tornará forte em sua fé. Nós lemos, eu acho que é no livro de Hebreus, que fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para sermos fortes
na fé, precisamos ouvir a palavra de Deus. É engraçado que às vezes nós recebemos muitas mensagens compartilhadas no celular, mas parece que a curiosidade humana sempre pende para as coisas que são infrutíferas ou que não produzem resultado nenhum, né? Às vezes a gente perde tempo ouvindo vídeos longos que não são da palavra de Deus, e quando é a palavra de Deus você já nem abre, né? Então que nós possamos ter o prazer de meditar na palavra de Deus, né? Para que nós possamos ser fortes na fé, para que nenhum vento de doutrina nos desvie da vontade do Senhor, porque nós estamos rodeados, né, de tantas falsas doutrinas, e se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus, não tivermos o pleno conhecimento da palavra de Deus, diz as próprias Escrituras que, se possível for, até os escolhidos, né, serão enganados. Então que nós possamos ter a palavra de Deus em nós, para que nós não sejamos enganados com vento nenhum de doutrina. Então a palavra de Deus, ela é justa, a palavra de Deus é doce, e a palavra de Deus é verdade. É interessante, a gente já aprendeu isso em outras escolas dominicais, mas não custa retomar aqui, que a palavra de Deus foi escrita por aproximadamente 40 escritores de diferentes nacionalidades, podemos dizer, de diferentes profissões e de diferentes línguas. E ela é harmônica de Gênesis a Apocalipse. Não há nela nenhuma contradição, porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus é verdade. Ela é o nosso manual, a nossa regra de fé. Em diferentes épocas, né? Diferentes épocas escreveram a mesma coisa. E matematicamente falando, a probabilidade de se escrever algo contrário, por ser um distante do outro de épocas, era muito grande, e não há contradição nenhuma. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. Tem várias referências, João 17, o próprio Salmo 119, 142, que eu vou ler, eu acho que até já li. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. E João 1, 14, 17 e João 14, 6. Então, Jesus, ele se autodenomina como o caminho, a verdade e a vida. E a gente leu no início da EBD, em João 1, que ele é a palavra, né? Então, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. A palavra de Deus não pode mentir, ela é totalmente verdadeira e confiável. Então nós aprendemos que a palavra de Deus é justa, é doce e é verdade. Agora nós vamos ver alguns benefícios que aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas. Nós já estamos no tópico de número 3. O primeiro benefício que tem aquele que crê, ama e obedece às Escrituras é liberdade. Está em Salmo 119, 45, que diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também em João 8, 34 ao 36, eu vou ler rapidinho aqui, João 8, o 34 ao 36, que diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se existe um povo que é livre, é o cristão, porque o cristão tem liberdade de escolha. As pessoas acham que nós somos escravos, não. Quem são os escravos são aqueles que são escravos do pecado, que não conseguem abandonar a prática pecaminosa. Nós
conseguimos abandonar a prática pecaminosa com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, e temos liberdade de escolha. Nós escolhemos o que queremos fazer, o que queremos praticar. Outras pessoas já não, são escravos das drogas, são escravos de atitudes viciantes, né? Então eles sim são escravos. Quem conhece a palavra e deixa a palavra transformar a sua vida, deixa a palavra agir em seu ser, quem conhece a palavra e pratica é verdadeiramente livre. Amém? Então nós somos livres do domínio do pecado e temos liberdade de escolha. Esse é um benefício que nós temos por conhecer a palavra de Deus e ao Deus da palavra. Outro benefício é a estabilidade, equilíbrio, firmeza, permanência e durabilidade. Salmo 119, 23 diz: enquanto os príncipes se coluinhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Então a palavra de Deus nos traz equilíbrio, né? Aqui o salmista, enquanto os outros estavam falando mal dele, ele não se enraiveceu, ele não pagou o mal com o mal, ele continuou meditando na palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz equilíbrio para a nossa vida emocional e também em todas as outras áreas, né? Porque ela nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal, nós devemos seguir a paz com todos, e isso traz equilíbrio às nossas vidas, principalmente emocional. Quando nós temos essa liberdade de pensar que é Deus quem age a meu favor, que é Deus que faz justiça por mim, eu verdadeiramente sou livre, descanso nele e tenho equilíbrio. Dá para entender? Glória a Deus. A pessoa que confia e pratica a palavra não muda com as circunstâncias. Então, aquele que crê, aquele que confia na palavra de Deus não muda com as circunstâncias. Ele permanece como Deus deseja que nós sejamos, né? A sua imagem, a sua semelhança, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus também produz vida. Salmo 119, versículo 25 diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus traz vida. Se nós fôssemos aqui ouvir os testemunhos dos irmãos, como que vocês eram antes da palavra de Deus e como vocês são agora com a palavra de Deus, com certeza nós iremos ouvir testemunhos de restauração de vida, testemunhos de pessoas que foram vivificadas, que outrora estavam mortas, né, no pecado, e hoje em Cristo tem vida, porque a palavra de Deus, ela traz vida. Além da vida física, ela nos traz a vida eterna em Jesus Cristo. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê na obra da cruz, tem a vida eterna. Então a palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Ela gera vida. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. E o versículo de número 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quem recebe a palavra de Deus em seu coração, ele é gerado. E ele é gerado não de uma semente corruptível, que tem começo e fim. Ele é gerado de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Ainda, Salmo 119,
versículo 144 diz assim: a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Então a palavra, ela nos faz viver. E o versículo 159 diz: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Então a palavra de Deus faz renovar em nós as esperanças, né? Quem aqui nunca teve a experiência de estar triste, angustiado, e aí ora, lê a palavra e você recebe aquela paz, aquele refrigério, né? Parece que ali começou uma nova vida realmente, que aquele sentimento ruim ficou para trás e você começa a vivenciar o novo de Deus na sua vida, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Que nós possamos todos os dias nos apaixonar por ela, pelo Deus da palavra e pela palavra de Deus. João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só que maravilhoso. Quem ouve a minha palavra, não basta só ouvir, tem a continuação, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a palavra de Deus, ela nos traz vida, e vida eterna com Deus. Eu amo a palavra de Deus, é o livro mais vendido, e eu gosto muito de presentear pessoas com a palavra de Deus. Eu acho muito importante a pessoa ter um exemplar da palavra de Deus no seu lar. Mesmo pessoas que não são cristãs, né, devem ter um exemplar da palavra de Deus em casa, porque o Espírito Santo pode começar a trabalhar na vida dessa pessoa. Ela pode, de repente, sentir um desejo de ler e o Espírito Santo falar grandemente em seu coração. Quando eu era menor, quando eu era pequena, nós não éramos cristãos, mas o meu pai era afastado da igreja e ele tinha um exemplar da palavra de Deus e da harpa, e isso me aguçava a curiosidade. Então de vez em quando eu ia lá, eu lia e eu perguntava para ele me explicava, ele louvava os hinos da harpa comigo, e o Espírito Santo foi trabalhando tanto na vida do meu pai, que estava afastado, como na minha própria vida e na vida dos meus irmãos e da minha mãe. Então é muito importante ter a palavra de Deus em casa. Quem não tem um exemplar, que possa possuir. É muito bom ter a Bíblia no celular, sim, porque nós podemos usar em várias situações onde nós não estamos com a Bíblia, mas é muito importante ter um exemplar da Bíblia em casa. Quem não tem, que adquira a sua, que é muito bom. A palavra de Deus, então, ela traz benefícios para aquele que lê, aquele que confia nela, aquele que pratica a palavra, traz liberdade. Você não é mais escravo do pecado, você tem liberdade de escolha, você é livre em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas, né? Tudo me é lícito fazer, né? Mas nem tudo me convém. Isso mostra o meu poder de decisão, o meu poder de escolha. Ela traz estabilidade, traz equilíbrio para tomar decisões, equilíbrio nos meus relacionamentos, em todas as áreas, e ela me traz vida. Vida aqui, porque eu tenho paz, e vida eterna com Deus. A palavra de Deus também, ela produz fé. Vamos ler Romanos, capítulo 10. Romanos 10, eu vou começar a ler do versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocará aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, é muito fácil falar: irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, mas ninguém explica como ter fé. Ter fé, aqui está a resposta: você precisa ler a palavra de Deus para que em você seja produzida a fé. Aí você vai começar a crer no impossível de Deus, você vai começar a crer no invisível de Deus, né? Que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então você precisa ler a palavra de Deus. É primordial ler a palavra de Deus para que a fé seja produzida em nós, porque aí nós vamos ler relatos do que Deus fez e do que Deus faz, porque Ele disse que se nós cremos nele, nós faremos coisas ainda maiores. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus faz o impossível, né? Então, se nós lermos a palavra de Deus com o coração abertos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, em nós será produzido fé. A palavra de Deus, como eu já disse, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Ela fala do amor de Deus para com a humanidade. Então, a Bíblia é um livro de romance que fala do amor de Deus para com o homem, porque o homem precisava pagar uma conta muito alta, que era a conta do pecado. E Jesus veio e pagou essa conta por mim e por você. É o sacrifício que a gente chama de sacrifício vicário. É o sacrifício que substituiu. Então Jesus me substituiu. Jesus substituiu você. Se você crê nisso, você tem a vida eterna, porque Ele pagou no seu lugar a conta do seu pecado. Nele a sua conta foi zerada. Você está justificado diante de Deus, né? Nenhuma condenação há para os que creem, para os que estão em Cristo Jesus. Então, o centro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. É essa redenção que nós temos nele. A mensagem é maravilhoso estudar a palavra de Deus, né? É uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais você tem prazer em ler e buscar. A irmã Ruth, na tarde da bênção, ela falou uma coisa que gravou no meu coração, que a palavra de Deus é como um baú de tesouros, né? Ela tem tesouros escondidos. Você tem que abrir e pegar esses tesouros que você tem direito, né? 1 Coríntios 2:2 diz assim, tô com saudade da irmã Ruth, se ela estiver assistindo, um beijo. 1 Coríntios 2:2 diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, o caráter da pregação de Paulo, ele diz aqui que é Jesus Cristo crucificado, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a mensagem da cruz. E essa deve ser a nossa pregação, tanto nos púlpitos das igrejas, como para evangelizar. A nossa mensagem deve ser a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus na cruz. Essa deve ser o caráter da nossa pregação. Nós não devemos ser o centro da pregação, não devemos querer atrair para nós a atenção, mas o centro da pregação, o centro da mensagem sempre deve ser Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Em Isaías 53:4 vai falar que eu disse sobre o sacrifício vicário, que é aquele que substitui, que Jesus fez isso por nós. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma história muito interessante lá do Novo Testamento, que está em Atos 8, do versículo 30 em diante, que diz assim, vai falar da história de Filipe, quando ele encontra o eunuco, né?
E antigamente as pessoas tinham o hábito de ler as escrituras em voz alta. E eu também quero te encorajar, quando você estiver no seu devocional, ou sozinho na sua casa, ou naquele seu cantinho de guerra que você lê a palavra, lê em voz alta, porque a gente ouvindo, a gente aprende mais, a gente memoriza mais. Então aqui, pelo jeito, esse eunuco estava lendo em voz alta, porque Felipe se atentou até o texto que ele estava lendo, né? Felipe diz, o 30, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta, então ele ouviu, ele estava lendo em voz alta. Ele lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Eu vou ler até o 35. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. E na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra.